Às vezes nós estamos muito presos a certas ideias pré-concebidas, que escolhemos um caminho e depois encarrilamos naquele caminho a vida toda. Depois é contagiante, não é? Quando há descontração, as ideias fluem, a conversa flui, parece-me bastante importante. Comecei ali a explorar vias para voltar àquilo que eu queria fazer. Era impossível ir acabar o curso com aquele trabalho que eu tinha, não pus fé nenhuma naquilo, mano. Foi dos poucos, talvez o único currículo que eu tenho enviado para algum lado. Para mim aquilo na altura foi, ok, a entrevista é em Lisboa, até vai ser giro, fazemos disto um programa, depois vamos jantar fora e vamos ao teatro. Era mais assim uma coisa já. Viva, viva! Estamos no ar para mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Marques, aqui ao meu lado direito tenho o Bruno Silva e à nossa frente mais um convidado de excelência que o Bruno nos vai introduzir agora. Hoje temos connosco o João Mota. O João é de formação base em engenharia, com uma formação avançada em blockchain e ainda possui um Executive MBA. O João é Project Leader na Blockchain.pt, co-founder e membro do board na Startup Leiria e é ainda administrador e membro do board na Void Software. João, obrigado por estares aqui connosco para mais uma conversa e diz-me como é que uma postura descontraída faz parte da fórmula do sucesso. Eu acho que é fundamental para o sucesso, porque sem descontração parece tudo forçado e quando é forçado as coisas não correm bem. Mas antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que as pessoas que eu vejo mais bem-sucedidas, pelo menos aparentam ter uma postura descontraída. Eu aposto convosco que lá por trás há sempre muita ansiedade. E muito stress, porque não acredito em pessoas de sucesso que não tenham que trabalhar muito. E quando se trabalha muito, está-se sempre sob algum stress. Agora, acho que é admirável quem consegue, pelo menos, aparentar a descontração, porque isso depois é contagiante, não é? E quando há descontração, as ideias fluem, a conversa flui, portanto, parece-me bastante importante. Tiramos daí a descontração acaba por ser só a origem ou consequência da gestão das emoções, apesar de lá estar aquela ansiedade por trás, conseguem passar uma imagem super descontraída. Mas bom, vamos iniciar aqui o episódio por conhecer um bocado da tua história. Eu acho que a tua história é interessante, que o que trazes aqui, pelo menos o que nós fizemos de trabalho de casa para descobrir. Ou seja, tu vens de uma área que não tem nada a ver com a informática, na tua base, e depois fazes a transição aqui para um AS da informática e de construir aqui todo um império à volta da informática. Partilha connosco como é que aconteceu como é que foi o encadeamento dos episódios daquilo que podes partilhar. Assim, antes de mais, ainda não é um império, mas gostei da expressão. Aliás, é inspirador ouvir falar em império, pá, já estou até mais motivado. Mas de facto é uma história engraçada, porque engraçada. Eu acho que há muitas histórias de career shift giras por aí. E recomendo a toda a gente procurar mais exemplos, porque às vezes nós estamos muito presos a certas ideias pré-concebidas, que escolhemos um caminho e depois encarrilamos naquele caminho a vida toda e que é muito difícil fugir desse carril, mas isso não é assim tão difícil. Se calhar aí até há um bocado de responsabilidade da nossa maneira de educar, porque os miúdos começam logo a fazer escolhas muito estruturantes, logo muito cedo na vida, não é? Começa-se logo ali no secundário a escolher se vai para ciências, para humanidades, para desporto, e pronto, são ali 4 ou 5 blocos diferentes e não saímos daquelas caixinhas, mas não é preciso ficar assim tão limitado. E a minha história é um bocado exemplo disso. A verdade é que eu já gostava de tecnologia, ok? Só que eu nasci em 77, portanto já sou assim, um bocado old school, e na altura eu tive o meu primeiro computador quando tinha pá, aí 7 anos de idade, 6 ou 7 anos, e fiquei logo um bocado pouco com a informática. Só que era um bocado cedo. Não sei se estão a ver isto estamos a falar dos anos 80. Eu até comecei a programar logo, porque o computador era um Spectrum, muita gente tinha um Spectrum, aliás, era um Timex 2048, que era uma versão que só se comercializava em Portugal e na Polónia, acho eu. E na altura não vinha com os jogos news, então eu tive que começar a programar para poder fazer alguma coisa com aquilo. Ali o manual, vinha com o manual básico, era a linguagem de programação, vinha por defeito instalada, e aquilo fascinou-me logo tremendamente. Só que eu nem conseguia explicar a ninguém o que é que estava a fazer aquelas horas todas à frente do computador. Isto continuou durante muitos anos, portanto, eu estava no quinto ano quando convenci os meus pais a comprarem um Atari ST, que foi um computador revolucionário para a altura e para mim, pessoalmente. O único livro mais técnico que me lembro de ler de ponta a ponta foi nessa altura, e de estar na praia a ler um livro de programação e assembly do processador Motorola 68000, coisa mais Em geek que não. Assembly.
Era um livro que explicava a arquitetura toda e como programar, basicamente, a Assembleia é próximo do código-máquina, né? Yep. E achei aquilo fascinante, mas depois, os anos fomos progredindo, né? Na parte académica, não havia curso de informática no secundário, na altura, tão pouco. Pelo meio surge a internet, eu lembro de estar online a primeira vez pá, em 92. Na altura era muito dispendioso, tinha que se pagar uma conta telefónica brutal, era tudo muito lento. Impossível explicar o que era a internet ao comum dos mortais, parecia mais uma daquelas coisas super geek minhas, né? Este assim como programa, estava agora a falar da internet, e bem eu podia tentar dizer que ia ser revolucionário e que ligava toda a gente. Como explicar? Parecia que era, ok, é revolucionário para ti, ligas a computador. Hoje as nossas avós usam a internet, né? Mas para dizer o quê? Para dar este contexto, quando chega a altura de estudar, de escolher um curso, para mim era óbvio que ia ser engenharia informática, né? E estava tudo calibrado nesse sentido, mas os financiadores desta iniciativa não estavam muito convencidos, nomeadamente a entidade patronal, que Os investidores. são os nossos primeiros angel investors, não é? E olha que eu estou aqui a fazer o processo nostálgico porque é muito giro perceber que nessa altura eu não sabia nada de vendas, nem nada de negócio, mas é um grande exemplo de como é fundamental estar sempre a vender. Porque nós podemos ter a melhor ideia do mundo, podemos ter o melhor plano, na nossa cabeça pode fazer tudo sentido, mas se não conseguimos vender a alguém, e neste caso aos investidores, não há funding, Tal e qual. e isso é crítico em qualquer iniciativa. Bom, não os consegui convencer, mas eles perceberam, ok, ele vai querer fazer isto, mas eles tinham um negócio, os meus pais tinham um negócio ligado a projetos de construção civil, Ok. tinham um de projetos, e para eles importante era eu ser engenheiro civil, porque estavam muito dependentes de quem fizesse os projetos de estabilidade e os acompanhamentos de obra e afins. Então convenceram que aquilo me iria dar alguma folga financeira e depois eu podia tirar o curso e dessa essa história da informática podia vir a seguir, porque eu ia ter capacidade financeira para o fazer se tirasse a engenharia civil. Ok, portanto foi assim uma coisa muito analítica e na altura eu acabei por ceder e inscrevi-me em civil num bacharelato. Agora, reparem, o objetivo na altura era perder o mínimo tempo possível com a engenharia civil. Era bacharelato, são só 3 anos, teoricamente. Eu fiz isto em 3 anos, daqui ao quarto já estou em informática e tenho algumas cadeiras equivalentes. O plano estava assim engendrado. Vou poupar também algum tempo na informática, mas sigo a direito. Depois acontece a vida. A vida atira assim alguns obstáculos para o caminho. O primeiro foi descobrir que não era verdade que o bacharelato fosse 3 anos. Isto foi muito doloroso, foi uma descoberta muito dolorosa. Foi mesmo porque estragou-me o plano todo. E isto era um plano quase militar. Eu estava a fazer cadeiras de enfiada em engenharia civil. Vocês não estão bem a ver. Era despachar cadeiras atrás de cadeiras com o mínimo esforço possível. Eu não estava interessado em ser um mestre de engenharia civil. Aquilo, só nas de matemática e afins que interessavam para a informática, é que me esforçava um bocadinho mais. Claro. De resto, era despachado, desbravar terreno. Muitos 10 e 11. A Era fazer na base. cadeiras ao metro. Mínimos olímpicos para despachar o assunto. Acontece que chega ao fim do terceiro ano, ok, agora o caro estudante para concluir o bacharelato tem que fazer um estágio curricular. E o estágio tem que ocorrer no primeiro semestre do quarto ano. Não é um quarto ano curricular, mas ocorre nesse calendário. E eu pensava, certo, mas vão-me deixar escrever em informática, entretanto, certo? Não, não pode haver matrículas concorrentes. Não, isto mudou, desde então mudou. Eu sei que já não é bem assim. Mas na altura obrigou-me a perder um ano inteiro em relação ao meu master plan, de voltar à tecnologia. E isso, o que é que acontece? Começa-se a trabalhar, e perdi-me ali pelos meandros da construção civil, porque apareceram desafios interessantes. Primeiro, eu estou aqui em Leiria, sempre vivi aqui em Leiria, e aparece, como eu tinha feito o estágio na Câmara Municipal, aparece um projeto ligado à Leiria Polis, na altura estava em curso por todo o país, fui convidado para integrar o gabinete local, era uma oportunidade profissional, era um projeto interessante, aliás,
ainda hoje estive a comentar aspectos desse projeto com outra pessoa e acabou por ser uma forma de conhecer a minha própria cidade muito melhor do que conhecia. Eu vivia numa freguesia a norte do concelho, depois viver mesmo para a cidade, mas com esse projeto fiquei a conhecer a fundo coisas que nunca me tinham interessado sobremaneira antes, urbanismo, a vida comunitária, a estrutura da cidade, a estrutura da paisagem arquitetónica da cidade, a história da cidade, e acabei por me entusiasmar um pouco com isso. Lá estava eu distraído da informática. Depois agravei a coisa porque a seguir aparece um desafio também completamente fora, que foi na área da energia eólica. E isto aconteceu porquê? Porque entretanto eu já me tinha casado, ou seja, aparece um novo stakeholder neste ecossistema, a esposa, não é? Este Claro. stakeholder também quer resultados. Toda a gente precisa sempre ver a apresentação de resultados. Ela viu que havia um anúncio de emprego muito interessante, uma multinacional alemã, estava a construir um parque eólico aqui numa freguesia vizinha, em Alqueirão da Serra, e que pedia um engenheiro civil que fosse fluente em inglês. Nunca me tinha passado pela cabeça trabalhar em energia eólica, mas ela, como é astuta, se pensou, bom, multinacional alemã, igual a um paycheck grande, fluência em inglês. É o João. O João fala inglês, eu falo inglês bastante bem desde criança, graças a quem quer que tenha decidido pôr legendas dos filmes em vez de os dobrar. Essa pessoa devia ter estátuas nas cidades principais todas, não sei quem é. Mas ela viu que seria uma oportunidade interessante e convenceu-me a mandar um currículo. Eu sou sincero, na altura não pus fé nenhuma naquilo, mano. Foi dos poucos, talvez o único currículo que eu tenho enviado para algum lado. E para mim aquilo na altura foi, ok, a entrevista é em Lisboa, até vai ser giro, fazemos disto um programa, depois vamos jantar fora e vamos ao teatro. Era mais assim uma coisa de género. Ora, eu estou aqui a perder tempo nesta história porque eu acho que para quem estiver a ouvir e que esteja em início de carreira, pá, acho que foi espetacular a maneira como aquela entrevista correu, porque lá está, havia muita descontração da minha parte, como vocês começaram por dizer. Havia muita Yeah, descontração porque yeah. eu não estava nem. Era-me igual ao litro se eu ia conseguir aquele emprego ou não. Não estava minimamente preocupado. Fui com curiosidade, é-me apresentado um projeto e eu admito fiquei abismado com a dimensão do projeto. Eu não tinha ideia que os parques eólicos tinham aquela dimensão massiva. Eles apresentam plantas de implantação, 16 turbinas, Nordex N90, 2,3 megawatts, e eu vejo a escala e vejo que o círculo descrito pelas turbinas, porque elas rodam para a direção principal do vento, era para do tamanho de um campo de futebol. E eu de repente começo a entusiasmar com aquilo e a fazer imensas perguntas. Estava ali mesmo com a curiosidade de quem está descontraído, pronto, a fazer Pois, yeah. perguntas. "Não, mas isto é mesmo assim? Vocês qual é a escala? Isto não está mal a escala, é que isto é muito grande. Então, mas como é que isto vai para o cimo da Serra de Aira e Candeeiros em Alcântara da Serra? Isto vai passar por caminhos super apertados, mas é montado lá, não sei o quê." Entretanto, estava eu a fazer mais perguntas do que os entrevistadores. Mal eu sabia que isto, e sei hoje, isto é o sonho do entrevistador. Eu hoje entrevisto mais pessoas, muitas pessoas, não é? Muito frequentemente, pá, Uhum. e é raro ver este tipo de engagement Yeah. genuíno. Naquele caso era mesmo genuíno, porque eu estava mesmo incrivelmente curioso. Portanto, chega-se ao fim da entrevista, durou 2 horas, por causa disto, por causa destes devaneios. E chegamos ao fim, pá, e a coisa ficou stuff got real, não é? Tipo, eles. Então, salário, vamos falar de salário. E é que eu de repente começo a pensar: peraí, mas esta obra tem quantos homens em obra e que meios? Eles começam a falar de 200 homens on-site no pico de afetação de pessoal, vários subempreiteiros, gruas de múltiplas toneladas, centenas de toneladas, empreitadas de 35 milhões de euros. Eu começo a ver isto tem um grau de responsabilidade que eu não estava bem a medir. E nesse momento mandei daqueles números para fugir, não é? Aqueles Claro. números de salário, tipo, olha, eu quero X, e, tipo, não há problema se não aceitar, não é? Mas a verdade é que depois aceitaram.
aceitaram a minha proposta sem negociação e Ficaste com dois mesmo problemas aí. E a stakeholder ficou contente, a stakeholder a principal. stakeholder ficou feliz. Só tu é que não ganhaste aí. Nessa trade. Aí foi-se a descontração toda ao ar. Só ficou ansiedade total, porque isto foi uma terça-feira. Eles respondem, mandam-me um e-mail no sábado, que foi muito giro, porque eu estava em casa, eu ainda não tinha filhos, portanto estava a jogar computador, a jogar Need for Speed Underground com um volante Force Fiat que eu tinha. E aparece um pop-up job offer, né? Isto é sábado e um pop-up em inglês, o instinto é pagar, porque deve ser spam. Um, Só no fim do jogo é que fui buscar o mail à reciclagem, porque não reparei que eu fui uma entrevista para ter a ver com aquilo. Então não só era a aceitar, como a dizer que era para começar segunda-feira, isto no sábado para segunda. Segunda-feira às 6 da manhã, faz favor, on-site, para receber Mas o. entretanto já tinhas saído do outro emprego ou ainda Sim, tinhas. sim, eu aqui estava between jobs, tinha acabado Ok, o meu Ok, engagement ok. com a Galeria Polis, portanto, daí a stakeholder também ter pressionado, estão a ver? Eu estava ali, estava prestes a voltar a dedicar-me à informática, estava prestes a ir acabar o curso. E estavam-te agora, sempre a meter o sonho longe. O teu sonho foi sempre, foi Mas, sempre, foi sempre. é interessante estarmos a falar Yeah. disso e quero que continues a história. Foi por isto que eu te perguntei. Eu investiguei sobre ti nos confins de internet e queria mesmo perceber se o que estava escrito era esta realidade. Vai um bocado de acordo ao que estás a partilhar. Mas é interessante quem nos ouve que hoje, se calhar, está a fazer entregas ou a trabalhar no CTT e o sonho deles é ir para a área de informática, ter aqui uma inspiração do João Yeah. que se afastou e vai continuar a história agora de como é que isto depois convergiu para o mesmo ponto. isto depois acaba por fazer full circle, mas era como estavam a dizer, está sempre uma cenourinha que nos é metida à frente e Claro. nós somos assim tão diferentes dos burros, né? Lá vamos atrás da cenourinha, mais uma. Mas as cenouras, eu acho que elas são importantes. Às vezes, Yeah. quando não nos metem nenhuma à frente, temos que ser nós a inventá-las. Para manter o drive. Neste caso, aconteceu assim, eu ia voltar à informática, parece aquela distração. A verdade é que era um pacote salarial interessante, mas a minha vida mudou-se 180 graus, deu uma bola de 180 graus. Isto foi o ano crítico, eu diria, da minha existência profissional, porque foi um ano super intenso. Gerir uma obra daquelas, quando eu tinha experiência relativamente limitada, e eles sabiam, a minha experiência era em construção civil, moradias Claro. unifamiliares e pouco Yeah. mais, quer dizer, depois operações urbanísticas. Um, Portanto, durante um ano aconteceu tudo na obra, ela acabou por ser concluída antes do prazo e abaixo do budget. Portanto, do ponto de vista de execução financeira, execução técnica foi um sucesso, mas também teve muitos contratempos que obrigaram a lidar com a vida real. Alguém que estava há uns anos atrás a ler o manual do Assembly 68.000, coisas como acidentes fatais em obra, um acidente fatal em obra, que foi duríssimo de lidar, não é algo com que estejamos muito preparados. Claro. Mas tudo isso é experiência, né? Tudo isso acaba por construir um profile. Acontece depois, nessa altura, a energia eólica estava em força em toda a Europa, havia legislação muito propícia a novos desenvolvimentos. Surge uma nova oportunidade no momento de viragem nesta empresa alemã, porque eu, para continuar, foi-me oferecida a possibilidade de continuar e até num cargo mais de gestão, mas implicava mudar-me para Matosinhos. Eu não estava muito com vontade de mudar de Leiria, gosto muito de Leiria. Mas surge uma nova oportunidade aqui a fazer desenvolvimento de Greenfield, projetos eólicos num grupo industrial local. Portanto, continuei na eólica. Aí a fazer licenciamento com vista depois à construção e à exploração de parques eólicos. Começámos em Portugal, isto depois acontece depois aos fatores externos que afetam a nossa vida. Na altura, a política influenciou muito o meu destino. Porquê? Porque na altura em que eu aceitei este novo desafio, o primeiro-ministro era o Pedro Santana Lopes. E se recorda, não sei se se recorda ou não, mas ele teve um governo muito de curta duração. Mas enquanto esteve no governo, ele tinha lançado, ou estava a preparar-se para lançar concursos de atribuição de potência eólica em Portugal, distribuídos em vários pacotes que iriam privilegiar pequenos e médios promotores. Quando o governo dele cai e entra o novo governo do José Sócrates, congelaram este concurso e redesenharam. Redesenharam e acabou por estar apenas ao alcance das grandes utilities. Ok. Um pequeno médio promotor, como eu gostava, não tinha propriedades quase nenhumas em Portugal. Claro. Portanto, desafiaram-me a ir
fazer o mesmo, mas noutros países, identificar países com enquadramento positivo. Portanto, estão a ver o quanto eu me estava afastado da informática. De Ainda, repente yeah. estava em enquadramento legal para exploração de energia eólica no leste europeu. Fui abrir empresa na Polónia, na Roménia, na República Checa, passava a vida no leste, ou seja, não quis ir para Matosinhos, ficar em Maria, mas estava quase sempre expatriado no leste da Europa. E foi super interessante. Foi só graças a esses anos que desenvolvi competências comerciais de vendas, porque basicamente o trabalho envolvia ir da raiz, ou seja, identificar terrenos, falar com os proprietários, negociar os terrenos com os proprietários, depois licenciar, negociar com entidades licenciadoras, com os gestores das redes elétricas, os contratos de construção, por aí adiante. Foi todo um Mas é mundo. uma área super exigente, imagino. Ó João, e Porque deixa-me só aqui fazer uma intervenção antes de chegares à parte que acho que a gente está a chegar lá agora, à parte mais que tu te aproximaste da informática novamente, e só para não deixarmos cair aqui isto, que acho que o João referenciou aqui, para quem nos ouve, várias coisas importantes, que a primeira sempre foi a curiosidade. Ou seja, acima de tudo, e deste percurso que o João refere, sempre existiu aqui curiosidade, primeiro, pegar em algo que não havia YouTubes desta vida e coisas que tais que nós utilizamos hoje em dia para programar. O João pegou no manual do Visual Basic e começou a implementar, esteve sempre com um foco, mesmo a vida nos levando, e que isto acontece, e acho que esta é a mensagem mais inspiradora, é mesmo a vida levando o João para outras frentes, todas elas acho que culminaram naquilo que tu vais contar de seguida, que é, deram-te as ferramentas necessárias para chegares onde chegaste agora e para te dar aquilo que tu precisavas. Pá, és alguém que gosta de leiria, que já o referenciaste várias vezes, mas acabaste por ter que ir para fora força maior, trabalhaste numa empresa estrangeira que te deu aqui também, já eras fluente em inglês, mas se calhar te deu aqui alguma capacidade também de negociação noutra língua, porque às vezes nós falarmos é uma coisa, nós negociarmos noutra língua também traz aqui alguma dificuldade, mas acho que, acima de tudo, para quem nos ouve, queria só fazer esta abordagem, que não só a vida nos levar, mas também os stakeholders que tu brincaste, mas muito bem, que era primeiro os teus pais, depois a tua esposa, depois tudo isso, mas aprender a fazer aqui essa gestão de vida também acho que é muito importante, e não deixar fugir aqui. Queria só fazer este ponto e continuares agora a história, mas acho que é bom, porque nós normalmente, e se calhar temos mais de 50 episódios, mas os nossos convidados mais ou menos tinham o percurso traçado, não em termos de empreendedorismo, mas em termos até de própria carreira, que é estudei isto, fui para aquilo, escalei a minha empresa ou fiz algo do género, e tu apresentaste aqui uma tão diversidade. Alguém que gostava de informática, que foi para a parte de engenharia civil, a seguir passou para as eólicas, depois foi até chegar aqui a esta parte, e acho que é muito bom tu partilhares isso, porque acaba por dar, se calhar, uma esperança a quem está aqui e quem procura ferramentas connosco e com os nossos convidados, a dar aqui esperanças nesse sentido. Depois tenho aqui algumas perguntas para te fazer, mas João, acaba só aqui então esta Mas jornada. se me dissessem, aliás, eu nunca me dei muito ainda ao trabalho, talvez um dia consiga sintetizar esta experiência toda, mas a verdade é que se calhar se tiver que resumir aquilo que correu bem, ou aquilo que faltou, pelo menos aquilo que foi a minha carreira profissional, foi o explorar as oportunidades e ir atrás delas e não ficar. Não, às vezes nós temos a tendência de querer fazer só o que nos apetece. E quando lhe apetece, não estou a falar disto, não é pejorativo, não estou a falar de ser preguiçoso. Nós podemos ser muito trabalhadores a fazer o que nos apetece ou o que achamos que temos queda para fazer, mas sair da área de conforto é o que nos permite crescer. yeah, claro. Só quando vamos fazer algo que nunca fizemos é que estamos a aprender. De resto, estamos a treinar. Ambas são importantes, não podemos estar sempre só a fazer o que não sabemos, mas às vezes o receio impede-nos de ir mais além. Eu nunca diria na minha vida, quando estava lá com o Assembly, que iria ter qualquer função comercial. Aliás, diria que para mim nunca, que é o típico informático, né? Que costuma dizer que não quer lidar muito com pessoas, não quer lidar muito com essa parte. Mas o facto de depois não ter fugido a essas oportunidades deu essas ferramentas. E, claro, os stakeholders todos são fundamentais. Nós, se vivemos isolados de uma bolha, é muito difícil aprendemos coisas novas, exploramos mundos novos. Eu mencionei os meus pais, que seria fácil dizer, é por causa deles não fui logo para a informática. Eu diria que é graças a eles que explorei coisas Isso. novas. Graças à minha esposa, explorei mais uma coisa nova. Mas houve outras pessoas fundamentais, não é? Quer dizer, eu até tenho de fazer aqui um parênteses e referir um tio meu, o meu tio Carlos Lisboa, que ele vai ver este podcast, certeza, que foi uma pessoa crítica fundamental. Eu não o refiro sempre, mas era um role model
da descontração que vocês falaram no início. E, portanto, Boa. acaba por encaixar aqui muito daquilo que vocês falaram. Ele era aquela referência da pessoa que parecia sempre descontraída, isso é que não devia estar sempre. E que parecia dominar a situação em qualquer, por muito inesperada que ela fosse. Portanto, havia ali aquela referência, pá, isso foi uma sorte, né? Ter esse tipo de exemplo na E família. fica aqui o agradecimento público ao Agradecimento tio público, Carlos ao pelo tio. role model. Super Exatamente. importante. Incrível. Super importante. Pronto, então, passando à frente a história, pronto, depois da eólica, fecharam-se um bocadinho ali em 2011, 2012, a legislação começou a virar, havia muita capacidade instalada na Europa toda, e a energia eólica é volátil. Há várias coisas que podiam ser ditas. Há uma questão técnica que levou a travar um pouco, havia questões económicas que levaram a travar um pouco essa progressão toda. E a empresa onde eu estava decidiu parar com o investimento, desinvestir, realizar alguns desinvestimentos, como era o plano desde o princípio, e aí fui desafiado para passar para uma área puramente comercial, na área das construções metálicas. E lá está, eu fui atrás, já estava habituado a ir atrás, lançaram-me um desafio giro, abrir os mercados do norte da Europa, onde a empresa não estava presente. Portanto, lá fui eu para a Dinamarca, para a Holanda, para o Reino Unido, para a Alemanha, armas e bagagens, bater a portas, tentar vender. Consegui os objetivos que tinha, foi também estimulante. No Muito princípio bom. foi assustador, se calhar foi o momento mais assustador, porque era uma área nova para mim vender naquele setor e aprendi que as vendas fazem-se muito por perseverança, resiliência, insistir, mesmo estar mesmo preparado para levar com muitos nãos, porque um sim vai compensar os vários nãos. Boa. E também digo, apesar de ser das profissões que implicam um sacrifício maior, por causa dessas negas todas e é mal para a autoestima, a verdade é que depois quando se consegue uma vitória também é das maiores satisfações que se tem, quando se fecha um Claro. contrato grande, é uma vitória grande. Mas aí fiz então o reality check e foi aquele momento que espera aí, não era nada disto que eu andava a fazer há mais ou menos 15 anos atrás. O objetivo era informática, então comecei a virar as agulhas outra vez para aquilo que me interessava. Eu nunca me desliguei completamente. Estes anos todos eu era aquele power user que chateava muito o departamento de IT porque estava sempre a inventar qualquer coisa que não era suposto e a usar uma ferramenta qualquer. Pronto, O a sonho fugir. estava lá. Estava lá e mantive-me sempre informado, sempre a ler últimas tendências, a manter-me a par do que é que estava a acontecer. E nessa altura, então, comecei ali a explorar vias para voltar àquilo que eu queria fazer. Era impossível ir acabar o curso com aquele trabalho que eu tinha, mas podia pensar num reskilling, upskilling, explorei alguns programas desse género. Pareciam-me interessantes, mas eram todos muito calibrados para ir programar. E eu achava, não, depois destes anos todos a adquirir competências de business, Yeah. eu agora não posso ir para o início da carreira como programador. Nem Pois sequer é. vou acrescentar valor. Vai ser aqui uma dissonância esquisita. Portanto, comecei ali a pensar mais em gestão. E no meio desta exploração toda, eu batia todas as portas, todas as pessoas que conhecia na área, todos os meus amigos que tinham seguido a área, e em muitos casos levei negas, havia pessoas em empresas grandes, mas não havia oportunidades, não havia ali nada onde eu pudesse de repente encaixar, mas no meio desta pesquisa toda reencontro o Marco Cova, que é um dos dois fundadores originais da Void Software. E o Marco Cova tinha sido meu colega de turma no sétimo ano. Infelizmente tínhamos sido colegas pouco tempo, porque eu tive que mudar de turma, por um motivo qualquer. Mas ficámos sempre com uma amizade, mesmo durante a secundária toda, porque ele gostava muito de programar também. Eu e a casa dele era perto aqui da escola, íamos para a casa dele, brincar com o computador, basicamente. O tempo livre que tínhamos, era o que fazíamos, era estar de volta do computador. E depois de eu estudar, perdemos um bocadinho o contacto. Mas eu vejo um post dele no Facebook, nesta altura em que andava nesta pesquisa aguerrida, e ver um post no Facebook do Markova é mais difícil do que ver estrelas cadentes ou um meteorito, porque fez Tinha pai que se dois no céu, aproveitar, era esse, era esse. era aquele. E aquilo chamou-me logo a atenção, foi um double take. Por um lado, olha o Marco, tipo, posso retomar contacto com o Marco,
E depois o que ele tinha postado era uma foto do escritório da Void da altura, tinha umas grandes letras atrás a dizer Programming Motherfucker. E aquilo, a mim, numa só foto, disse-me tudo o que eu precisava de saber. Tipo, claramente o Marco foi fazer a empresa que eu gostaria de ter feito. Está ali escrito aquilo, se chama Void Software, é que até o nome soava mesmo. Por causa da função. Então. E aquilo encaixou tudo de repente. E claramente o Marco seguiu aquilo que eu também queria ter seguido. Ele construiu a coisa. Deixa cá ver o que é que ele anda a fazer, o que é que se passa aqui. Então meti-me com ele, fomos tomar café e ele explicou-me o que é que estava a ser o caminho da Void até à altura. Até esse momento que tinha começado como uma empresa, até tinha tido um sócio anterior que já não estava, mas era uma empresa que fazia projetos relativamente pequenos, porque eram poucas pessoas, não eram só os sócios. Tinham ali algum volume de trabalho para eles, mas depois começou a crescer por causa de um cliente maior, uma startup que tinha funding de França. Começou a exigir mais recursos, eles contrataram mais pessoas para servir aquele cliente, e neste instante, no tempo em que eu falo com o Marco, ele tinha um dilema, que era, estava completamente dependente de um único cliente. Se esse cliente desaparecesse, as 10 pessoas que estavam assalariadas na empresa na altura não iam ter trabalho e ele não ia conseguir pagar salários. Portanto, havia ali um risco grande. Estava a correr bem, a crescer, mas uma vertigem. Isto parece que caiu do céu, não é? Mas foi preciso falar com muita gente até chegar a esta situação, porque na verdade eu podia ajudar a fazer o quê? A arranjar mais clientes. Portanto, ele precisava de alguém em sales. E ainda por cima alguém que ele pudesse confiar. Ora, nós conhecíamos desde os 13 anos, ou 14, não sei. E nada como conhecer uma pessoa desde antes da adolescência para se poder confiar, não é? Porque, Claro. Yeah. como diz Já se um conhece os outro colega, valores. exatamente. E nós temos um outro colega aqui na Void que contratámos e que nos quer do nosso tempo, e é da nossa geração e é daqui de Leiria, e ele é que também costuma dizer epá, que nós conhecemos desde o tempo em que ainda não tínhamos sido contaminados pelo ser adulto. Ainda éramos inocentes, por isso conhecemos os verdadeiros eus de E cada isso um é de nós. grande frase, pá. Isso é verdade, isso é verdade. É verdade. E ele bateu certo. Pá. E o Marco sentiu-se logo motivado para me trazer para a Void. Claro que ele não era possível para as pessoas da empresa eu ser remunerado como estava a ser remunerado na altura. Portanto, aí é que teve a decisão crítica. Eu tive que aceitar um haircut brutal no salário, mas a troco de sociedade. Ou seja, era todo um novo paradigma, né? Agora é o meu negócio. Entraste na equity. Entrei na equity com um salário baixíssimo. Felizmente tive o apoio dos stakeholders todos nessa fase do campeonato. Aí estava tudo certo, então. Estava tudo certo. Apesar de haver uma redução de cash flow, toda a gente concordou. Pá, é agora a oportunidade de ainda mudar para aquilo que tu gostas. Portanto, força com isso. Isso foi importante, ter esse apoio da Claro. parte familiar. Né? Às vezes também não é fácil que as famílias deem em conjunto esse salto. A verdade é que eu abdiquei de uma posição muito mais confortável do que aquela. Mas ainda não tinha 40 anos e estava ali a pensar que os 40 podiam ser uma barreira limitadora, parece que depois dos 40, se bem que hoje acho isso ridículo, tenho 47 e acho que podia fazer tudo outra vez. Sim, mas Mas, tem mais leveza. A decisão tem mais leveza. Mas tu passas aqui, mais uma vez, a fazer aqui um resumo, mas tu passas aqui coisas de uma forma descontraída e pegando ainda naquilo que falámos de início, na descontração, mas que são muito importantes. Ou seja, aquilo que eu referi há pouco, aquilo que o Ruben também resumiu, mas tu falaste agora de algumas coisas que para muitas pessoas às vezes é, olha, olhamos para o João, olhamos para outra coisa qualquer e vemos aqui um percurso de sucesso, que é um percurso de sucesso, mas esta questão do voltar atrás quando tu estás num determinado patamar salarial, um patamar às vezes de cargo, e ires atrás daquilo que tu acreditas, que era a informática finalmente chegou aqui, ou seja, passaste todo este caminho e a informática chegou aqui, isto nem sempre é fácil de fazer, ou seja, mas não deixa de ser um passo atrás ou dois passos atrás para darmos passos para a frente, e isso é importante referenciar, porque para ti, da maneira que tu falas disso, é tão natural, mas tem aqui muitas mensagens subliminares que devem ser
revistas e vistas com atenção. Vieste aqui, mais uma vez, algo que nós tivemos outros convidados a falar daqui, o Diogo Mónica falou disso, o Tocha também falou disso, que a questão do equity também, às vezes não procurarmos só a parte salarial quando fazemos um passo de carreira e acreditar também no projeto. Porquê? Porque a equity não deixa de ser nós acreditarmos que aquilo que nós vamos fazer e que aquilo que aquela estrutura faz vai crescer e nós vamos ter esses retornos também. E isso é essencial, aquilo que falaste aqui. Questão também dos valores, tu falaste disso, que é conhecer antes de nós sermos adultos, ou seja, levamos aqui, peço desculpa pela expressão, aquela porrada que nos faz às vezes ter aqui algumas escudos ou algumas capas, e isso é bastante interessante também, ou seja, nutrir relações importantes, e por fim, a questão que tu disseste, a família também apoiar os stakeholders aqui, estes stakeholders mais pessoais, também apoiarem, mas isso eu acredito que também apoiaram porque tu fizeste sempre o teu papel, tu também foste, quando foi esta mudança para uma remuneração maior, também acreditaram em ti e tu mostraste o teu valor. Eu acho que isto, o eles acreditarem em ti também faz com que tu acredites nele e seja aqui um caminho bidirecional. Mas uma questão que eu tenho para ti, João, é: fizemos isto, aprendemos isto, corremos a Europa toda e quiçá outros continentes. O que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo? Ou seja, o que é que tu sabes hoje que te dava uma jeitaça quando terminaste o teu bacharelato ou quando iniciaste aqui a tua carreira? Uma coisa que tu deixes aqui a quem nos ouve e gostavas de ter descoberto mais cedo. Assim, é básica agora em retrospectiva, mas para mim, na altura, ainda não sabia o que sei hoje e tive que fazer este caminho todo para descobrir. E isto a nível de negócio, né? Estamos a falar no espectro de negócio. É o always be selling. Não há nenhum problema Ok? que as vendas não resolvam, e sem vendas é só problemas. Portanto, o estar a vender constantemente, mesmo que nós não sejamos vendedores, não sejamos comerciais, nós estamos a gerir a nossa carreira, nós estamos a gerir as nossas relações, pá, e ninguém nos vai vender por nós, ou o nosso produto por nós. Não vão faltar é tratores, né? Certo. O que não vão faltar são obstáculos. Portanto, nós temos de estar sempre a apresentar argumentos de venda fortes. E se calhar se tivesse sabido isso mais cedo, tinha sido ainda mais rápido este percurso. Porque a verdade é que o background de engenharia é muito bom para nos dar capacidade técnica para pensar soluções, para esgrimir argumentos, etc. Mas depois o foco no fechar um negócio vantajoso, de preferência para ambas as partes, ou então mal para ambas as partes, como diz o Mr. Wonderful, que só é bom se ambos estiverem felizes, mas sempre a tentar fechar acordo. Tudo é uma negociação, e tudo é uma negociação, e tipicamente estamos a vender alguma coisa. Agora podem dizer, é um enquadramento redutor da realidade. Eu não acho que isto seja redutor, não temos que pensar só em dinheiro, as coisas não se resumem ao dinheiro. O valor financeiro foi uma forma que todos encontramos de acordar numa moeda de troca comum. Mas há sempre outras coisas que estamos a tentar angariar. Às vezes perdemos, por nos esquecermos disto, perdemos em discussões que não trazem valor, não trazem lucro, seja ele emocional ou financeiro. Às vezes criamos conflitos a troco de praticamente nada, um, e medir isso é sempre importante. Não estou a dizer com isso que abdicamos dos nossos valores. Eu diria que os valores são algo que não tem preço, não é? Portanto, Claro. não quer dizer que seja que não haja negociações a decorrer, mas os valores não podem ser vendidos, não estão à venda sequer. Tudo o resto, em princípio, é negociável e por isso o foco na venda é importante. Agora, isto é no campo dos negócios. No campo pessoal, acho que há uma coisa. Nós falámos aqui em família, e se calhar eu não sublinhei ainda o suficiente, mas eu acho que hoje até sou mais conservador do que quando tinha 18 anos. Eu, quando tinha 18 anos, era mais do género radical e muito anti-valores tradicionais, anti-tradição. Epá, e a idade faz essas coisas, é que começamos a valorizar e a perceber o valor da família. Por isso, se calhar, o conselho que eu dava quando acabei o bacharelato, o que eu diria era: as pessoas mais interessantes que vais conhecer na tua vida são os teus filhos. Por isso, não adies. É tê-los depressa, Boa porque mensagem. essa estrutura familiar, epá, sustenta tudo o resto. Quer dizer, essa tal career shift antes dos 40,
se não houvesse essa estrutura toda, se calhar também não havia coragem. E às vezes as pessoas pensam que é o Não. contrário. Não tenho uma família para sustentar, não posso correr riscos. Eu tenho aqui um grande suporte. Eu tenho um suporte tão grande que se calhar até posso correr mais riscos. Boa analogia. Um, Yeah, yeah. É agora, ver as coisas, é ver as coisas de uma forma distinta, mas acho que fazem toda a diferença. uma questão de perspectiva. Isto na nossa cultura é mais difícil, não é? Porque nós somos um povo com uma grande aversão à incerteza. E isso está estudado e documentado. Eu sempre desconfiei, mas depois descobri que houve alguém, um tal Hofstede, que fez um estudo sociológico profundo e tem resultados muito interessantes sobre Portugal. Até um bocadinho assustador. No Mas entanto, João, esse espírito aventureiro já vinha desde o momento que nos contaste, por exemplo, que arrancaste para a Dinamarca de armas e bagagens para fazer o development do novo business, desde que foste para a Europa do Leste criar umas novas estruturas para a empresa onde estavas, ou seja, essa decisão final quase que parece, pela história que contas, nós não estávamos lá, mas fizeste aqui um resumo muito bem passado, quase que parece um encadeamento de pontos que te levaram a desenvolver esse espírito aventureiro para depois poder tomar uma nova decisão de nova troca, ou seja, falaste que levaste o cut no salário, não deste o balanço que era, ou seja, não deste o maior balanço a esse fator, mas deste o maior balanço sim à previsão de futuro, que é realmente o que distingue um empresário ou um empreendedor de uma pessoa que nunca chega a ser empreendedora, que é estar disposta a correr o risco por um lucro futuro ou por uma recompensa futura, não sendo só ela o lucro. E vem um bocado por aqui. Força, tens um comentário? Diz. sim, o que estás a referir no fundo a questão do equity que referiram. Ter equity é muito diferente do ganho de curto termo. Eu, ao ter equity, eu tenho ownership, eu tenho capacidade de condução, eu estou Exatamente. a ser mais dono do meu próprio destino. Eu acho que Isso isso tem um mesmo. valor incrível. E é bom passarmos esta mensagem depois do episódio que fizemos com o Tocha e ele tem focado muito nesses pontos agora, que é precisamente entrar no mundo do equity. E João, eu queria te perguntar, fizemos o teu caminho até aqui, sabemos que dentro da área de informática ainda tens aí mais um ponto ou dois, em que foste para os Estados Unidos também desenvolver algum negócio, mas eu queria te perguntar o que é que anseias para o futuro? Alguém que chegou até aqui, está nesta estrutura e já passou por estes pontos todos, o que é que prevê que possa ser o próximo desafio ou que anseia ultrapassar no futuro próximo? Algo que possas partilhar, claro, não queremos saber os teus planos mais profundos, mas algo que possas aqui de forma leve partilhar connosco, ficaríamos muito Sim, interessados. era o que eu ia dizer. Há coisas que estão ainda em planeamento, não é? Mas é claro que este caminho na área da tecnologia começou há relativamente pouco tempo. Isto foi em 2016, este shift, mesmo assim já passaram uns anos. Mas a ideia, ainda julgo que tenho muito para fazer nesta área. Isto tudo começou com a Void como uma empresa que fazia desenvolvimento de software à medida, tinha serviço para vender. Mas este conceito foi crescendo. Dentro da Void estou a tentar expandir a área de atuação e neste momento nós já temos ventures, as chamadas Void Ventures, em que estamos a investir em startups. Temos um Uhum. portfólio de 15 startups em que temos, lá está, stakes de equity. E isto permite-nos diversificar muito a nossa área de atuação. Corremos algum risco, é verdade, mas eu gostava de dar cada vez mais força a este universo de investimento. Hoje investimos em sweat equity, não é? Trocamos os nossos serviços de isolamento por essas participações, mas gostava de poder trazer mais do que sweat equity, trazer capital, trazer liquidez para as startups mais promissoras, que estes anos todos, lá está, eu continuei a aprender muito e muito nesta área do ecossistema empreendedor. Nós, durante este tempo, fomos cofundadores aqui da Startup Leiria, que tem tido um crescimento fantástico. Se me dissessem há 5 anos, quando foi fundada, que iria ter esta expressão em tão pouco tempo, eu se calhar não iria acreditar. Hoje tem mais de 100 startups incubadas. Eu esforço o mais possível por acompanhar as que nos dizem mais respeito e dar alguma mentoria, algum acompanhamento. Com isso temos ganho de experiência. O negócio nos Estados Unidos, que é o nosso principal mercado, trouxe-nos muita experiência que tentamos trazer aqui para Portugal. Portanto, eu sonho ser capaz de fomentar um ecossistema empreendedor tecnológico em Leiria que ombrei com os melhores da Europa. É uma ambição grande, mas é o que estamos a tentar fazer. Já achei uma quimera maior, hoje parece-me perfeitamente alcançável, desde que o ecossistema esteja alinhado. E isto não depende de mim, nem da Void, depende de muita gente.
Portanto, criámos comunidade, criámos um movimento. Mas gostava de ver isso acontecer porque já percebi que nós conseguimos a nível de negócio fazer qualquer coisa, mas o que é que deixamos cá depois de irmos embora? É o que contribuímos de volta para a comunidade. Nós já tentamos dar alguns passos aqui na Void, já contribuímos para muitas iniciativas locais e sentimos que isso tem impacto. Por exemplo, este ano fizemos uma coisa foi um pouco espontânea e um pouco na base do instinto, mas tornámos main sponsor de um clube de rugby em Leiria, o primeiro clube de rugby de Leiria, os Lobos de Leiria, uma iniciativa da Associação Asteriscos, nos desafiou para isto, e pareceu-nos excepcional a oportunidade de criar uma coisa destas de raiz. É possível, não sabemos qual é que vai ser o desenvolvimento, mas agora vamos ter escalões jovens de rugby. Se calhar daqui a 50 anos há um clube de rugby relevante em Leiria. E poder ter contribuído a essa faísca inicial é algo que se projeta durante gerações. Não é algo que fica aqui no limite da minha iniciativa individual ou da iniciativa da empresa Void. Fica uma marca na cidade e uma marca na comunidade. O meu sonho é poder ter mais marcas dessas e cada vez mais possíveis nesta comunidade e neste ecossistema local. Muito bom, eu acho que isso, acima de tudo, também representa aquilo que vocês são, aquilo que tu também és e a forma como vês as coisas e que acabaste por ver durante o teu percurso, sempre com esta descontração e positividade, diria eu, e perceber que podes ser um bloquinho de um castelo daqui, que vai ser um castelo daqui a um tempo, não só em termos empresariais, mas em termos da sociedade. Eu agradeço, eu sou de Leiria, sou mais concretamente da Marinha Grande, mas ver iniciativas dessas acho que são, é bom, acho que faz falta, não é só fazermos tecnologia, não é só desenvolvermos, é desenvolver as empresas, startups, como vocês estão a falar, trazer aqui a tua mentoria, porque acima de tudo, acho que mais do que qualquer valor e liquidez que tu possas trazer nesta fase, que acho que vai sem dúvida contribuir para o ecossistema, o teu knowledge, aquilo que tu passaste e aquilo que vocês já passaram, acho que pode poupar muitos anos no desenvolvimento de uma empresa, na escalabilidade de uma empresa. Este teu conhecimento que tens de internacionalização também não é fácil em muitas empresas que estão hoje em dia a crescer e para deixarem de ser startups, ou seja, temos aqui, passamos a ser aqueles 10 para construirmos aqui uma estrutura que possa crescer. Eu acho que isso, acima de tudo, também define muito o João Mota que temos aqui hoje a falar connosco e é bom ouvir isso, a ouvir as tuas palavras, acho que é excelente. Eu tenho uma questão para ti, João, que é lês muito, como é que já percebi que vês muitos fóruns, que vês as novidades tecnológicas, e aqui mais para deixar para quem nos ouve, como é que tu desenvolves? Ou seja, nós falamos aqui do teu percurso profissional, falamos do teu percurso académico, eu referenciei no início também o MBA que acabaste por fazer, que mais acredito na parte do sales e até desenvolvimento que fizeste, mas aquele aqueles teus, chamemos de rituais diários de aprendizagem, o que é que podes partilhar aqui connosco que achas que te potenciem, não é? Aqueles que tu fazes que, às vezes por curiosidade, que acredito que todos tenhamos isso, mas aqueles que te possam potenciar e a quem nos ouve. Sim, todos os hábitos que temos contribuem para aquilo que nós somos, não é? Eu tenho, Sim. tenho hábitos de leitura, sim, desde sempre. Agora, eu confesso, não costumo ler muitos livros de business, ou de mentoria, ou assim. Quer dizer, vou lendo alguns resumos. Por exemplo, há aquela app do Blinkist, não sei se conhecem, que resume livros em 10 tópicos. Eu sei que é uma maneira que reduz muito, e é claro que não vou ler grandes obras no Blinkist. Mas para ir buscar os key points desses livros mais orientados para o business, limito-me a isso. Só para tirar algumas ideias e para tirar inspiração, porque eu confio muito na intuição. Nós, se formos contra a nossa intuição, vai sempre ser mais difícil correr bem, porque vamos estar a inventar ou a contrariar-nos a nós próprios. Tudo, mesmo e os meus sócios concordam comigo. Nós temos feito muita coisa na base da intuição. Alguns professores do MBA iam-se rir ou vão-se rir de ouvir isso, porque acham que tem que seguir o conhecimento académico, e claro que ele é muito valioso, mas no fim do dia serve para alimentar a nossa intuição. Portanto, na parte business, sou limitado a nível de biografia. Nem sequer tenho assim, um livro de referência muito grande para vos recomendar. Li uma série deles no Blinkist e foi só. Agora, eu farto-me ler romances e coisas assim. E acho que Brutal. eles todos contribuem muito. Neste momento estou a ler, já devia ter lido há muitos anos atrás. Escapou-me do meu radar o 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. É extraordinário o livro, é incrível e acho incrivelmente inspirador. E tudo o que eu todos os dias leio, antes de dormir, lá pego no Kobo e leio,
E acho que ficam sempre mensagens, ideias, porque, no fundo, estes escritores de romances são uma espécie de historiadores das emoções. Há os historiadores tradicionais, né, que relatam factos. Mas quando nós lemos um Gabriel Garcia Marques ou um Dostoiévski, um, Não. escritores de outras gerações, mas que depois nos falam de emoções em que nós nos revemos, né, de dilemas que nós nos revemos, nós percebemos que é quase o histórico da emoção coletiva da humanidade ao longo dos séculos. Sem Isso dúvida. contribui muito para a nossa construção como pessoas. Por isso também tenho na mesinha de cabeceira o Meditações do Marco Aurélio, que eu não vou ler de uma ponta à outra, Claro. mas volta e meia pego e leio mais um bocadinho. Há sempre ali uma pérola, algo que fica. E é mais um snippet, né? É mais Mais um um input. bocadinho, mais um input, mais uma construção. Depois assim no all time, sei lá, há livros muito menos sérios que eu li que me marcaram. Portanto, não é só seriedade. Para mim, o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams, é uma referência. Tipo, aquilo é o livro que eu nunca me vou esquecer. Claro que é muito comédia, ficção científica, mas mistura ali muita ciência pelo meio. E nem vi o filme, dizem que o filme não faz minimamente justiça. Mas os livros são incríveis e conduziram também muito até do meu sentido de humor, ou seja o que for, a verdade é que aquilo é uma mistura muito gira entre misticismo, tecnologia, ficção científica e comédia. E depois o tal livro do Atari ST, que é capaz de ter sido o único livro de ponta a ponta Dos técnico primeiros, dos dos primeiros primeiros. livros, das primeiras obras que leste. E aqui, por acaso, tu levantaste aqui um ponto que eu vou colocar aqui, até estamos na fase final do episódio, mas acho que é bastante interessante que eu discuti esta semana com o Ruben, que eu nesta fase tenho lido também bastante filosofia, outras coisas que não tão técnicas, e acho que nós conversámos sobre isso, e tu disseste isto aqui de uma forma que também acho que deve ser analisada, que é, nós muitas das vezes queremos ganhar skills diretamente com um livro técnico, com aqueles pontos, com aquela coisa que queremos implementar, mas há tanto e tanto escrito há tantos anos que acho que nós aprendemos a lidar com, desde eu tenho agora aqui a República de Platão, tenho aqui outras coisas na pipeline para ler, mas tu falaste de Dostoevsky, eu li Tolstói, o Guerra e Paz, nós lemos aquilo e tu acabas por. Não é fácil, eu acredito que quem não tem hábitos de leitura normalmente são livros difíceis de diluir porque são mais difíceis de ler e conseguir tirar sumo, diria eu. Acho que Exigem reflexão. sim, exige uma reflexão que é ler um bocadinho, refletes, no dia a seguir pegas à noite mais um bocadinho e refletes, mas acho que isso tudo, e gostava de ouvir aqui o teu comentário, que é contribui para que nós sejamos ou que nos desenvolvemos como um todo e não sermos o engenheiro que executa esta determinada área ou aquilo, e que também até que ponto é que isso no business e nas partes que acabaste por falar aqui também não contribui, ou seja, sabemos um pouco de política, sabemos um pouco de filosofia, sabemos um pouco, referiste o misticismo, ou até pode ser de religião, não quer dizer que nós tenhamos ou que sejamos followers, seja do que for, mas saber sobre isso, ler sobre isso, dar-nos aqui uma visão ao longo dos últimos tempos, que muitas vezes chamamos história, e tu falaste aqui nesta questão de ser um historiador emocional que eu achei deliciosa, de pegares nisto e nós falamos muito da história, história mais a relatar o que aconteceu, mas isto também nos prepara para, quando estamos num negócio, penso eu, enfrentarmos uma pessoa diferente, com um perfil diferente, um perfil mais fechado, um perfil mais dinâmico, e ouvir aqui o teu comentário sobre isso. Ou seja, como é que, para terminarmos e entrarmos aqui em fase final, todas estas micro aprendizagens que não são da nossa arte ou da arte que nós executamos todos os dias, nos podem tornar uma pessoa mais capaz. Olha, eu até acho que conheci os exemplos desta a nível da filosofia e uma das coisas, foi uma das coisas que eu também descobri no MBA no ISCTE, e graças aos meus colegas, e em particular houve um colega meu que eu gosto muito, que é o André Pacheco, o André Pacheco Lopes, que tem formação base em antropologia. E na aula de negociação estávamos a fazer ali uma dinâmica, um exercício, negociar um com o outro. E ele saca-me ali de uma história do Sun Tzu, que nem era do Sun Tzu, mas não interessa, podia ser, para me dar a volta na negociação, em que vai buscar o exemplo do general do Sun Tzu, que vem e tem que treinar as concubinas que são indisciplinadas. Vai ali para uma história, demorou meia hora a contar.
para chegar a uma conclusão brilhante no final para aquela negociação. E eu fiquei a olhar para aquilo, a concluir exatamente o que tu disseste. Realmente, todas as skills são valiosas quando as dominamos e quando as sabemos usar. E eu não diria que a antropologia era uma formação relevante para negócios antes daquele momento, e passei a achar, não, sem dúvida, pode ajudar e muito a conduzir negociação, a conduzir uma conversa, o que for. E a filosofia, eu diria que acaba por ser quase a mais nobre das ciências, porque está na base, e eu admito que não lendo muito a filosofia, porque é isso, acaba por ser uma leitura muito, muito lenta, nós lemos uma página e ficamos a matar uma hora, não é? É verdade. Mas há um podcast que eu sigo, que é dos únicos podcasts que eu sigo religiosamente, sou sincero, que é o Philosophize This. Aquilo é um podcaster americano que tem uma linguagem muito fluida, ele é muito bom orador e vai analisando, já vai em centenas de episódios, vai analisando as grandes obras da filosofia. Resume-as também, mas de uma forma ali Boa, de diálogo. não conhecia. É super interessante. No carro ponho aquilo, que é a maneira também de não ter sono a conduzir. E é espetacular constatar que quase todos aqueles dilemas existenciais ou morais ou sociais que nós temos já foram pensados e repensados há séculos e séculos atrás por grandes pensadores e está ali muito sumo para nós todos tirarmos. Não é preciso começar do princípio, porque já Isso. houve muita gente Não é preciso inventar a roda. dissertar, não é preciso inventar a roda. Curiosamente, a minha esposa está agora a tirar o curso de filosofia, decidiu voltar a estudar e está a tirar o curso. E tem sido espetacular porque ela traz o que está a estudar para casa, Brutal. uh, E vocês e vamos falar discutem. daquilo. Eu aproveito, as nossas discussões de repente parecem super elevadas, mas a verdade é que entusiasmamos, mesmo com os miúdos, porque acaba por ser um diálogo interessante, um diálogo que vai por caminhos que não são habituais, quer dizer, fora do dia a dia, né? Fora do como é que foi o tempo, como é que foi o dia de trabalho. Um, Vamos ali por dilemas, dá para estar a noite toda a conversar. Sem sequer ligar a televisão, que é muito giro, e também nunca diria que iria acontecer há uns anos atrás, queríamos estar a falar sobre filosofia ao serão, mas é o que é, e parece-me que nós, lá está, temos um problema depois no nosso ensino, porque muitos miúdos acabam o secundário a dizer, pá, a filosofia é uma seca. E se calhar eu também era dos que dizia isso É. quando acabei o secundário. E só mais tarde é que depois nos apercebemos, não, está ali muito sumo, está ali ouro. É por Temos é causa que da saber. maturidade aí. Sim, Talvez, sim. não sei se é só da maturidade, claro que também tem a ver com o plano de estudo e pela maneira como é passado, que acontece muito nas disciplinas de filosofia. Se calhar não são passadas da melhor maneira, ou têm um plano muito rígido que tem que ser cumprido e não há tempo para pensar. É debitar o que está lá, Refletir, nem é pensar, é refletir mais. refletir. E pode Eu ser acho por que antes aí. havia alguma latitude para os professores poderem ser mais criativos, quando se dedicavam muito e eram muito entusiastas, fazia um bocado a diferença. Mas acho que cada vez Yeah. menos há latitude. Cada vez mais se vê que o Ministério da Educação tem regras super rígidas e o programa é assim, não se pode fugir do programa. Aí de repente somos todos robôs, não é? Ninguém pode. E está tudo a eh, cumprir um guião. Fala-se muito de inteligência artificial como uma ameaça. Eu diria que não é uma ameaça se nós soubermos ser humanos. Se formos muito robôs, como parece que estamos a tentar ser, Yeah. pá, aí somos substituídos por inteligência artificial, porque isso a inteligência artificial faz melhor. Estamos aqui a chegar à reta final do episódio, um episódio incrível, João. Partilhaste aqui a tua história e há muito mais para ser explorado. Talvez só um episódio não chegue para falar aqui contigo sobre todos estes temas que nos identificamos. Tanto eu como o Bruno somos da área de tecnologia. Vimos também de uma área ligada à tecnologia, mas que não era diretamente engenharia informática, por exemplo, e agora operamos ambos nessa área. E acaba por ser uma história que conjuga aqui também os nossos pontos e na quais nos refletimos. Talvez seja por isso que eu estou a dizer que é uma história tão interessante, porque interessou-me mesmo ouvir este teu percurso. E nesta reta final, nós costumamos fazer uma fórmula do sucesso que acaba por resumir os pontos do convidado que nos passou e definirmos a expressão que é a fórmula do sucesso para o nosso convidado. Por norma é uma fórmula com 3 termos, sensivelmente, mas neste episódio eu vou fazer diferente, vai ser uma fórmula com um único termo e não quero com isto que seja redutora da tua história. É só porque sinto mesmo que a fórmula do sucesso para ti reduz ao termo da predisposição. Tu estás sempre predisposto a criares uma nova oportunidade. Ou seja, a tua sorte foi esta predisposição que tu tiveste de
estavas preparado, apareceu a oportunidade, conjugaste as duas e criaste o teu percurso. E por aí eu acho que faz todo sentido. É claro que nesta predisposição nós podemos anexar toda a tua. O teu percurso de aprendizagem, toda a tua dedicação, o teu esforço, que claro que aconteceu, porque alguém que ia fazer um curso de engenharia em 3 anos para depois começar outro, esforçou-se para fazer cadeiras ao metro, teve que haver ali esforço também, como passaste, para abraçar aqui estes desafios, teve que haver esforço, mas acho que esta predisposição engloba todos esses pontos. Bruno, não sei se queres acrescentar algum termo. Concordo plenamente, eu só faria outra por outro motivo, não mudando a tua, que acho que essa resume, essa é a fórmula do sucesso, mas eu acho que devemos também só deixar aqui 4 pontos que eu apontei ao longo do episódio, que também definem o João, que é curiosidade, família, persistência e boa disposição. Acho que esses não é a fórmula do sucesso, mas é algo que te definem até certo ponto, ou pelo pouco que nós te conhecemos aqui e pelo que tu passaste, que ficaram marcados pelo menos em mim, mas sem dúvida que a do Ruben na predisposição também abarca todas estas coisas. Faço só disclaimer, foi só 1 hora, portanto só viram o que eu quis mostrar. Mas, Exatamente, exatamente. Mas vê o lado positivo. Todos os outros 50 convidados que estão antes de ti também foi só 1 hora, portanto, todas as outras ok, formas do era sucesso também igual. estão biased com essa informação. João, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta fórmula do sucesso. Eu só acrescentava um fator que epá, eu posso ter minimizado ou feito parecer ligeiro, mas para mim o fator é o coeficiente mais crítico dessa fórmula, que é trabalho. E tenho pena de não ter uma fórmula mais mágica. Eu sei que as pessoas detestam que eu lhes diga que a solução ao sucesso está no trabalho. O pessoal quer sempre uma maneira mais rápida, não é? Claro. Uma maneira mais imediata, mas eu sou sincero, todos os empreendedores de sucesso que eu conheço trabalham muito. E todos aqueles que parecem ter muita sorte, a sorte deles mesmo, muito trabalho, a todos eles. Portanto, esse coeficiente é crítico. Não vale a pena tentarem fugir, não há Foi uma escapatória. foi uma boa observação, porque às vezes é descurado esse ponto do trabalho. E até está uma analogia interessante, que é aquelas pessoas que estão dispostas a fazer tudo para emagrecer, menos fazer dieta. Portanto, é aqui esta analogia com o trabalho. João, foi um gosto ter-te na Fórmula do Sucesso. Foi também um gosto poderem estar a ouvir neste episódio. Não se esqueçam de partilhar isto com uma única pessoa que está a passar pela mesma situação que o João descreveu aqui e que vai se identificar com a história do João. Ruben Marques, Bruno Silva, vemo-nos no próximo episódio. Obrigado. Obrigado.